Mpox, Monkeypox ou varíola dos macacos, será que isso é uma fonte de preocupação para os seus investimentos? Será que isso pode escalar para uma nova pandemia? Será que você precisa proteger os seus investimentos e como proteger os seus investimentos da escalada dessa doença caso gere algum impacto efetivo na Bolsa de Valores? Em primeiro lugar, quero dizer que eu não estou aqui para fazer um alarde, para alastrar medo, nada disso, gente. Eu estou fazendo esse vídeo por solicitação e pedido de vocês. Coloquei uma enquete lá no meu Instagram e mais de 90% de vocês quis um vídeo tratando sobre isso. Como proteger os seus investimentos num eventual caso de escalada dessa doença. Inclusive, não sei nem como é que vai ser o alcance desse vídeo, porque provavelmente as redes sociais vão barrar, vão querer diminuir o alcance. Então, conto com você para compartilhar esse vídeo aqui para os seus amigos investidores, para suas amigas investidoras, tá bom? Meu objetivo aqui não vai ser fazer uma análise de saúde pública, médica, não. Pegar justamente os boletins da OMS, o estudo que eu fiz a respeito dessa doença, possíveis impactos e principalmente como proteger os seus investimentos de um eventual impacto que a gente possa ter na Bolsa de Valores. Só antes da gente avançar, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essa doença vai gerar um grande impacto na Bolsa de Valores ou tem esse potencial? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua visão pessoal. Se isso vai gerar um grande impacto ou não, isso é algo que vai passar, logo vai ficar tudo bem. Mas vamos aos fatos. Olha só na minha tela. O OMS declara Mpox como emergência em saúde pública global. A OMS declarou nesta quarta-feira, 7 dias atrás, dia 14, que o cenário de Mpox no continente africano constitui emergência em saúde pública de importância internacional em razão do risco de disseminação global e de uma potencial nova pandemia. Isso, palavras da própria OMS. Este é o mais alto nível de alerta da entidade. Então isso aqui chama atenção. Tá? Outra coisa importante, quando a gente pega essa matéria aqui do G1, a gente vê sobre o Mpox que o Brasil é o segundo país com o maior número de casos. A gente vê aqui o último boletim do OMS, divulgado dia 12 de agosto de 2024, traz os números da doença de janeiro de 22 até 30 de junho de 24. A gente vê que Estados Unidos está em primeiro lugar, com 33 mil casos, e logo depois vem o Brasil com 11 mil casos, certo? Então chama atenção para a gente aqui no Brasil também. Mas a gente teve aqui no dia 20, né, essa afirmação aqui do diretor da OMS na Europa: Mpox não é nova Covid. Então, uma certa contradição aqui, né? Potencial nova pandemia, agora não é não. E a gente vê que essa Mpox, né, tem uma nova cepa, até 10 vezes mais letal, e é justamente o que os países estão observando muito, que os países estão monitorando para ver se essa nova cepa, que é até 10 vezes mais letal, vai ter novos casos, vai se alastrar, vai se espalhar e assim por diante. Eu honestamente não tenho capacidade técnica para dizer para você o que é que vai acontecer sob o ponto de vista de disseminação da doença, sob o ponto de vista da letalidade. Pelo que eu vi, a letalidade não é tão alta, fica algo em torno aí de 3,5% dos casos, mas a minha visão econômica que eu quero dar para você. Até porque eu fiz um vídeo na época do C19, né, que acabou dando muito certo, uma estratégia de proteção, né, caso a doença escalasse, e a doença escalou e os investidores sempre em alta conseguiram continuar lucrando independente dos impactos. Como que você pode proteger? Veja bem, não é você lucrar com a morte alheia. Vamos parar com esse tipo de pensamento infantil, gente. É você proteger os seus investimentos para quê? Porque é seu patrimônio. O seu patrimônio, basicamente, é a segurança financeira da sua família. Então, eu estou preocupado com isso, não com lucrar com o sangue das outras pessoas. Para com essa visão maluca e infantil, tá bom? Então, como que você pode proteger os seus investimentos e, inclusive, quem sabe até lucrar num cenário como esse? Se você estiver bem posicionado, você consegue fazer isso. Vamos entender o que aconteceria com cada tipo de investimento. E para isso, vamos voltar a 2020. Então, eu estou com um gráfico aqui na tela onde eu mostro para você o que aconteceu aqui em 2020, certo? Quando estourou a C19, quando aconteceu a semana do álcool gel, ali em fevereiro, março principalmente de 2020, a gente viu as ações brasileiras desabando. A gente viu também as ações americanas desabando, certo? A gente viu também os REITs lá fora desabando. A gente viu também os fundos imobiliários desabando. E a gente viu as taxas dos títulos públicos disparando. Com isso, os títulos públicos, o que aconteceria com eles? Os títulos públicos, eles perderam muito valor para quem queria vender
antecipadamente, para quem queria fazer uma venda antes da data do vencimento. Então, todos esses ativos de risco, todas as ações no Brasil e no mundo, aqui estou mostrando só a representação do mundo como sendo os Estados Unidos, né? Que porque eu sei que a maioria das pessoas investe só nos Estados Unidos e não em outros países quando a gente fala de exterior. Mas as ações do mundo inteiro, elas desvalorizam por quê? Efeito incerteza. E principalmente, o que ocasionou isso, né? Lockdown. Então, fecha as portas justamente para parar esse contágio, né? E parando o contágio, beleza, as coisas voltam ao normal, mas leva tempo e a gente nunca sabe as consequências. Lembrando, eu já vou mostrar os ativos que se valorizaram muito, tá? Que é justamente as proteções para você ter para um cenário como esse. Mas lembrando, por que as ações desvalorizaram, REITs desvalorizaram? Efeito incerteza. Então, naturalmente, os investidores eles tiram os seus ativos, tiram os seus investimentos de ativos de risco e vão investir em ativos que oferecem um nível de risco menor. Inclusive, vai destoar um pouquinho meu gráfico aqui, ó, você vê na linha rosa que o próprio Bitcoin ele desvalorizou 50% e logo todos os investimentos passaram a valorizar. Não vamos nem falar qual que valorizou mais nesse período de tempo, né? Mas todos os ativos de risco sofrem. Então, todo mundo vai migrar para o Bitcoin. Não, gente, Bitcoin também vai desabar num cenário como esse, se a gente tiver um novo lockdown, alguma coisa desse tipo, alguma coisa dessa natureza, né? E aí, como a gente estava em lockdown, as empresas pararam de produzir, as pessoas ficaram muitas sem emprego, tivemos milhões e milhões e milhões de desempregados mundo afora, não se tinha mais produção, isso gerou inflação, porque a demanda existia, mas não tinha mais oferta de produtos, porque estava todo mundo com as portas fechadas, as empresas não faturavam mais, então teve que se baixar o juro na marra, justamente para as empresas não falirem, não quebrarem, uma série de transtornos, né, para as economias. E o que valorizou nesse período de tempo? Dois ativos. Dois ativos valorizaram muito nesse momento, que são ativos tratados e vistos como reservas de valor. Vamos aqui para a minha tela de volta? Olha só, o que valorizou nesse período? O dólar disparou. Você pode ver que o dólar em relação ao real disparou na mesma proporção, na mesma medida da queda das ações do Brasil. Por que isso acontece, né? Bom, vamos lá. Esses ativos de risco aqui, ó, eles desvalorizaram por quê? Muita gente vendeu para investir em ativos mais seguros. Quais ativos são mais seguros? Por exemplo, muitos investidores estrangeiros que estavam investindo aqui no Brasil em fundos imobiliários, em ações, eles venderam as suas ações, venderam seus fundos imobiliários, tiraram seus dólares aqui do Brasil, saíram com esses dólares daqui e voltaram para investir, por exemplo, nos Estados Unidos ou em qualquer outro canto. Quando tem uma retirada de dólares do nosso país, o dólar sobe em relação ao real. Por isso que a gente viu essa escalada do dólar aqui. Todo mundo foi buscar uma moeda mais segura, um investimento mais conservador, um investimento mais seguro do que ficar alocado em real, do que ficar alocado no Brasil. Por isso que o dólar valorizou em relação ao real. E outro investimento que valorizou muito é justamente o ouro. Você pode ver que o ouro disparou ainda mais do que o próprio dólar. Por quê? E aqui a gente conta tanto com a valorização do ouro em real, né? Então pega tanto a valorização do ouro quanto a valorização do dólar em relação ao real, porque o ouro ele é cotado em dólar, né? E basicamente qual é a dinâmica? A grande dinâmica, o grande fluxo de dinheiro, quando você entende o fluxo do dinheiro, você entende o que valoriza e o que se desvaloriza. Você tem um momento de risco, você tem um momento de pânico, você tem um momento de incerteza. O que acontece? Normalmente você vê os investidores tirando dinheiro de ativos de risco e buscando moedas mais fortes. Esse é o primeiro movimento. Você buscou moedas mais fortes, países mais desenvolvidos. Você investiu em ações daquele país, aquilo lá também está caindo ações por lá, e a gente viu aqui, né? Ações americanas também caíram nesse período. Os próprios REITs caíram bastante nesse período. O que acontece? Você não investe nessas ações, você não investe nos REITs, pelo menos no primeiro momento. Você vai buscar reservas de valor. O ouro é um metal precioso. Metal precioso é uma reserva de valor. Existem três principais reservas de valor, tá? Existem potenciais, Bitcoin é uma delas, mas existem reservas de valor efetivas, imóveis, terras e ouro. Qual é o grande problema de imóveis e terras? Você compra e demora para vender. Se você quiser vender rápido, você vai ter que colocar o preço lá embaixo, principalmente no momento de incerteza como esse. Então, existe um fluxo muito grande para metais preciosos, e não é só o ouro que existe, mas aqui eu trago ele como a principal representação, porque um metal precioso você pode comprar o ativo físico, ou você pode comprar certificados, ou você pode comprar um investimento financeiro, um ETF, por exemplo, IAU no exterior, o Gold 11 aqui no Brasil, e você pode comprar e vender na hora, vender alguns poucos segundos depois. Então, você tem uma alta liquidez de uma reserva de valor, que é um investimento de 5 mil anos, como por exemplo o ouro. Então você vê esse fluxo acontecendo do dinheiro. Presta bem atenção. O dinheiro sai de ativos de risco, principalmente de economias subdesenvolvidas e emergentes, como o Brasil,
esse dinheiro, esses dólares que, poxa, metade de todo o dinheiro investido na nossa Bolsa de Valores é de investidores estrangeiros. Então você tem muitos dólares sendo daqui, o dólar já dispara. Por isso que é importante ter parte dos seus investimentos atrelada ao dólar. Principalmente agora, depois dessa corrigidinha do dólar e na faixa dos 5,40. E, poxa, esse dinheiro sai do Brasil, vai ser investido em ações no exterior? Muito provavelmente não, porque é uma crise internacional, porque as ações estão caindo no mundo inteiro, porque os REITs estão caindo no mundo inteiro. Então você vê esse dinheiro migrando, uma parte para renda fixa, ultraconservadora, por mais que os juros estejam caindo, que é o quê? Fazer caixa, reserva de liquidez, uma reserva de emergência ali, e uma parte indo para reservas de valor, porque as reservas de valor tendem a valorizar absurdamente, né? O que aconteceu com o ouro aqui, depois deu uma corrigidinha, depois passou a valorizar e aí a gente passou por um processo de lateralização e hoje o ouro vem disparando de novo, como a gente vê aqui durante o ano de 2024, é o ativo campeão em 2024 que mais vem valorizando dos ativos tradicionais, obviamente, né? E quanto tempo dura? Isso aqui é um alerta importante que eu quero fazer para você, tá? Quando a gente olha para 2020, a gente vê um cenário em que as ações desabaram, certo? E logo elas voltaram a valorizar no mundo inteiro. No mundo inteiro. Será que com essa nova doença vai ser assim se isso realmente acontecer? Não sei, gente. Não sei. Por quê? Quando as portas fecham, a gente nunca sabe quando as portas vão reabrir. É um cenário de completa incerteza. Então é importante você não contar que possivelmente vai ter uma grande queda e logo vai vir a correção. Isso pode demorar, isso pode levar mais tempo, como já aconteceu em outras crises sanitárias no passado. É sempre importante você ter esse mecanismo de proteção, o que eu chamo de anti-ações. Por exemplo, o próprio dólar e o ouro são exemplos de anti-ações. A gente vai aprofundar muito mais isso no nosso evento que começa daqui a apenas 5 dias. Mas são uma proxy, é o início para você começar a entender o universo das anti-ações. Investimentos que valorizam muito quando as ações caem, você pode ver claramente aqui na minha tela. E qual é o ouro de você ter isso? Primeiro, você tem paz mental, né? Eu lembro que na época ali de 2020, eu fazia lives para acalmar as pessoas, porque as pessoas estavam vendo aqui o seu patrimônio derretendo. Só que os investidores sempre altos estavam tranquilos. Por quê? Eles tinham as anti-ações valorizando pra caramba e mais do que simplesmente blindar o seu patrimônio das quedas, o que você consegue já te deixa super tranquilo, em paz, né? Porque geralmente isso aqui é um momento aterrorizador. Você tem problema com familiares, você tem problemas às vezes se você tem empresa, talvez sua empresa feche as portas, então você tem uma série de problemas financeiros e emocionais. E você vê que, poxa, meu patrimônio está blindado. Ok, show. Mas mais do que isso, como você tem uma valorização muito grande nas anti-ações, você pode vender um pouquinho disso daqui justamente para comprar ações, fundos imobiliários, REITs, num momento onde eles estão muito mais atrativos e com potencial de rentabilidade muito maior. Assim você tem um ganho patrimonial muito maior com o passar do tempo e como você compra ações em queda, fundos imobiliários em queda, REITs em queda, o que acontece? Você consegue comprar uma maior quantidade de ativos e dividendo você recebe em relação à quantidade de ativos. Você recebe um dividendo por ação, você recebe um aluguel por cota de fundo imobiliário. Então quanto mais barato você compra, com a mesma quantia de dinheiro, mais cotas, mais ações você consegue comprar e mais dividendos você garante. Então, quando você usa ações e anti-ações da forma certa, na medida correta, você consegue, além de ter uma blindagem patrimonial, além de ter uma lucratividade contínua, você consegue dar um boom de rentabilidade, né? E você consegue crescer os seus dividendos muito mais rápido. Mas esses dois ativos aqui não é uma recomendação de investimento para você, mas é um insight importante. Você ter uma exposição a esses dois tipos de ativos, como por exemplo, uma moeda forte como o dólar, um metal precioso consolidado como o ouro, com uma espécie de proteção para um evento como esse, tá? Isso aqui é o atalho mais rápido que você pode pegar. Agora, se você quiser entender profundamente esse universo das anti-ações para que você consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, lucrar continuamente, independente se as ações estão em alta, estão em queda no Brasil e no exterior, isso é justamente o que eu vou mostrar no nosso evento que começa daqui a apenas 5 dias, onde eu vou revelar os segredos dos investidores sempre em alta. O que a gente faz para conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no Brasil e no exterior. Para você participar é muito simples, é só tocar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, está fixado nos comentários também. Você se inscrevendo, a gente consegue mandar o acesso para você às nossas aulas ao vivo que vão acontecer na próxima semana, do dia 26 a 31 de agosto, tá bom? Inclusive, nesse evento eu vou mostrar uma estrutura inicial pronta para você já implementar e conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no Brasil e no exterior. Então, não perde, assim, vai ser o meu primeiro evento ao vivo que eu vou fazer, totalmente online, gratuito, sem enrolação. Então, recomendo que você
participe. Se você gostou desse vídeo, toque aqui embaixo em gostei, compartilha com seus amigos, te inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada que a gente divulga por aqui, tá bom? Deus abençoe você e sua família, um grande abraço e até mais. Espero que nada aconteça, essa doença silencie com o passar do tempo. Um abraço e eu te vejo no nosso evento.